CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia! Eu sou Erivaldo Laurindo e estamos chegando com a edição deste sábado do programa CBN Universidade, antevéspera de Natal, já nesse clima gostoso de fim de ano. Bom dia, eu sou Edson Tavares. O CBN Universidade é fruto de uma parceria da Rádio CBN Campina Grande com a UEPB, através da Coordenadoria de Comunicação Institucional. É um programa feito por servidores e estagiários do setor, servindo também de prática e aperfeiçoamento para os alunos do curso de jornalismo. Esta semana temos, como sempre, um programa recheado de informação da UEPB, para você ouvinte da 103.5, a rádio que toca notícia. Vamos aos destaques deste sábado. O UEPB inicia recesso de fim de ano e férias coletivas a partir do dia 2 de janeiro. A gente traz os detalhes do calendário acadêmico da instituição. E o professor Luciano Nascimento também está presente no quadro Direito e Cidadania. Neste sábado, a nossa conversa é com o professor Haller da Silva Alves, sobre pesquisas em ciências farmacêuticas. O UEPB abre processos seletivos com 35 vagas temporárias de técnico administrativo para cargos de níveis médio, técnico e superior na instituição. E ainda, a cobertura completa sobre a 18ª edição do Festival Audiovisual Comunicurtas UEPB, realizado de 14 a 17 de dezembro. A gente fala sobre o início da estação mais quente do ano e como a UEPB tem auxiliado pequenos produtores com informações meteorológicas que auxiliam no processo produtivo. Fica sintonizado com a gente, que o CBN Universidade está apenas começando. Apresentação: Edson Tavares e Erivaldo Laurindo. Iniciamos o nosso programa com informação sobre o período de férias coletivas na Universidade Estadual da Paraíba. Através de portaria publicada pela reitoria da UEPB, ficou estabelecido que o período de 26 a 30 de dezembro é de recesso administrativo, com as atividades suspensas em decorrência das celebrações natalinas e de Ano Novo. A partir do dia 2 de janeiro de 2024, tanto os servidores técnico-administrativos quanto os professores gozam o período de férias coletivas. Apenas os serviços essenciais, como limpeza e segurança, permanecem funcionando e pode haver atendimento em regime de escala ou plantão em outros setores essenciais para o funcionamento da instituição. E durante o período de férias coletivas da comunidade acadêmica da UEPB, você não vai ficar sem notícias da Universidade Estadual da Paraíba, não. Aqui na CBN Campina Grande, nós traremos programas especiais ao longo do mês de janeiro para você continuar bem informado. Contamos com a sua audiência. Dito isto, vamos nos ligar na participação de Luciano Nascimento. Ele hoje traz um comentário sobre o que podemos esperar para o Brasil no direito e na justiça para o próximo ano. Escuta aí. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Bom dia, ouvintes do CBN Universidade. Na coluna de hoje, debateremos, portanto, o cenário do direito e da justiça para o ano de 2024. De um lado, a questão da construção do direito normativo dogmático no Parlamento da República, no Congresso Nacional, mais especificamente no Senado. Do outro lado, o campo ou espaço das decisões judiciais do direito, especificamente no que se refere à Corte Constitucional ou denominada de Supremo Tribunal Federal. E essa relação direito e política na construção do direito e da justiça é algo histórico e cultural na memória do mundo ocidental. Alguns teóricos do direito, inclusive, chegam a afirmar que o último grande debate sobre essa questão se encontra no início do século XX entre o teórico mais relevante de toda a memória dogmática do direito, o professor austríaco radicado na Alemanha e depois com o nazismo nos Estados Unidos, Hans Kelsen, e do outro lado, o jurista político do Terceiro Reich, o constitucionalista do Terceiro Reich, o cérebro jurídico constitucional
de Hitler, o professor Carl Schmitt. Esse debate ficou conhecido como o debate do guardião da Constituição. Quem deveria ser o guardião da Constituição? Kelsen afirmava que deveria ser o Tribunal Constitucional. As questões que envolviam o Estado Nacional e a sociedade, as questões de natureza jurídica, deveriam ser decididas no Tribunal Constitucional como órgão maior de natureza decisional. Por sua vez, o constitucionalista do Terceiro Reich, Carl Schmitt, sustentava que não, que o guardião da Constituição, a última voz constitucional, deveria ser do Führer, do mandatário da nação, daquele legitimado pelo voto direto. Para alguns teóricos, como afirmei, esse debate foi, sem dúvida, o grande debate do século XX na teoria do direito e da política. Bom, por outro lado, nós temos a pauta do Supremo Tribunal Federal. Mas lá no Senado, nessa intrincada questão direito e justiça, no Senado, em 2024, teremos votações relevantes, como, por exemplo, a fixação de mandatos eletivos para membros do Supremo Tribunal Federal. E a discussão está em torno de que se deve ser um mandato de 4 anos, com reeleição por mais 4 anos, ou um único mandato de 8 anos, e, portanto, por essa passagem de um membro do Supremo Tribunal Federal, e não sua permanência por décadas e décadas, como temos assistido, porque temos casos em que ministros ficam na corte por 15, 20 ou mais anos, inclusive o ministro Dias Toffoli, quando foi nomeado e quando chegar a sua compulsória, provavelmente ele terá ficado lá por volta de 38 anos no tribunal. Por outro lado, no parlamento também, o debate sobre o fim da reeleição no poder executivo, municipal, estadual e federal, o que constrói a ideia de direito através da política, mas fundamentalmente, a pauta do Supremo Tribunal Federal, que para o ano de 2024 tem mais de 5 centenas de processos liberados para julgamento no plenário da Casa. E julgamentos relevantíssimos, sem dúvida alguma. Julgamentos, inclusive, que foram iniciados no ano de 2023, como é o caso do julgamento do FGTS, e que já tem 3 votos favoráveis ao trabalhador para que o fundo do FGTS tenha correção pelo índice da poupança, e o Supremo Tribunal Federal, no plenário, já chegou a 3 votos favoráveis. Julgamentos como o do recurso especial com agravo, que diz respeito ao acesso a dados de celular encontrados no local do crime, acesso esse por uma autoridade policial sem autorização judicial, se isso feriria, portanto, a produção da prova na teoria do processo penal de natureza jurídica acusatória, matéria relevantíssima no campo criminal. A matéria denominada de proteção dos direitos indígenas frente aos interesses ruralistas, ou seja, a preservação de áreas indígenas, de direitos culturais indígenas, das riquezas indígenas no solo da República Brasileira, etc. Mas, sem dúvida alguma, ouvinte, tem 2 julgamentos que, esses sim, podem balançar a República Brasileira no que se refere aos olhares, às observações e à cognição conservadoras da sociedade brasileira e aos olhares, às observações e à cognição progressista de uma sociedade que tenta emergir e colocar o país na modernidade do mundo moderno, digamos assim. O primeiro deles, já iniciado, e o placar está 5-1, e parece-me que é uma questão apenas de um único voto e que virá pela ministra Carmen Lúcia, ou poderá vir por aquele que virá a ser ministro do Supremo Tribunal Federal, o atual ministro da Justiça, Carlos Dino, que diz respeito, portanto, à descriminalização do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, ou seja, a descriminalização do uso recreativo, do uso social, do uso cultural da maconha na realidade sociológica brasileira. A ideia do Supremo Tribunal Federal é fixar um quanto para consumo recreativo, que vai ficar aí entre 50 e 100 gramas por pessoa, e, portanto, essa pessoa portando essa quantidade de maconha e, ao ser autuada, afirmando que é para uso recreativo, para uso social, não terá, portanto, sobre ela uma acusação de tráfico ilícito de entorpecente e, portanto, o Estado não terá a legitimidade para intervenção penal ou denominado ius puniente. Ou seja, a descriminalização do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, unicamente para o uso da maconha, unicamente para o que se refere
a cannabis, a maconha, não outra categoria de droga ou tipo de droga, o que gerará um paradoxo na realidade do direito de tóxicos no Brasil, sem dúvida alguma. E um segundo julgamento que, sem dúvida, terá toda a atenção da sociedade brasileira. Diz respeito, portanto, à descriminalização do aborto. Ou seja, ao que está por ali no capítulo que vai do artigo 124 ao 128. Porque nos artigos 124, 125 e 126, nós temos as categorias de criminalização das condutas de aborto. Aborto com ou sem consentimento da gestante, aborto com ou sem consentimento da vítima. No artigo 127, as formas qualificadoras que, portanto, qualificam e aumentam as penas dessas condutas. Enfim, nós temos ali 3 tipologias que criminalizam a conduta do aborto ou a ação de aborto. E no artigo 28 nós temos 2 previsões que legalizam o aborto. Quando falamos de aborto necessário ou aborto humanitário, aquele em que a gestação coloca a vida da gestante em risco, ou uma gestação que ela é fruto de uma violação sexual, de uma conduta de estupro, prevista no artigo 213 da parte especial do Código Penal Brasileiro, Decreto 2848 de 1940. E nós temos duas posições, ou uma posição com 2 julgamentos no Supremo Tribunal Federal que constrói 2 outras formas de legalização do aborto do ponto de vista da decisão judicial. A questão em que a mulher conquista o direito de decidir sobre o aborto quando está em uma gestação em que há a comprovação pelas ciências da saúde e a medicina de que há uma má formação do cérebro do feto. Ou seja, a questão denominada no direito de os anencéfalos. Ou seja, a má formação cerebral do feto e a mulher, portanto, tem a decisão se continua com a gestação ou se opta pelo aborto. E uma decisão em caráter liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, que deve ir ao plenário, em que legaliza, portanto, qualquer ação de aborto até os 90 dias. Enfim, esses 2 últimos julgamentos, descriminalização do artigo 28 da Lei de Tóxicos e a descriminalização do aborto, em 2024, dirão se o Brasil vai em direção a um medievo e um atraso inquestionável do ponto de vista da teoria da sociedade, ou se o Brasil dará passos progressistas em direção a um mundo moderno, a um mundo dos direitos, a um mundo da autonomia dos seres humanos, dos sujeitos de direitos, das pessoas e, fundamentalmente, da dignidade da pessoa humana. Obrigado, professor Luciano. Mais um ano contribuindo aqui com o nosso CBN Universidade. Até ano que vem. E vamos para o intervalo. No próximo bloco tem entrevista sobre uma pesquisa do Departamento de Farmácia da UEPB que está em processo de patente. Voltamos já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta. Oportunidade de emprego na Universidade Estadual da Paraíba. Tem editais para processo seletivo simplificado para o preenchimento de 35 vagas temporárias para o quadro de servidores técnicos administrativos de níveis médio, técnico e superior da instituição. As inscrições estão abertas até 7 de janeiro e devem ser feitas através da internet. Os candidatos serão submetidos à prova escrita objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todas as funções de acordo com a especificidade de cada edital. O processo seletivo tem validade de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período a critério da universidade, desde que o período total não exceda 4 anos. As vagas são para os vários campos da universidade: Campina Grande, Araruna, Catolé do Rocha e Lagoa Seca. O edital completo você encontra no site da instituição, na aba da Comissão de Concursos, cpcom.uepb.edu.br. E a gente fala agora com o professor Harley da Silva Alves, do Departamento de Ciências Farmacêuticas da UEPB, sobre pesquisas na área que geraram novos pedidos de patente para a instituição. Qual a posição da comunidade científica, professor, em relação ao uso de antibióticos no mundo atual? No sentido de riscos existentes, claro. Antes de responder a sua pergunta,
gostaria de contextualizar a importância dos antibióticos para a humanidade. O primeiro antibiótico descoberto foi a penicilina, em 1928. Essa descoberta provavelmente foi a mais marcante da medicina moderna, porque pela primeira vez fomos capazes de vencer a luta contra bactérias causadoras de infecções, que eram, na época, a principal causa de morte das pessoas. Portanto, e desde sempre, a comunidade científica considera que o uso de antibióticos deve ser feito de maneira racional, ou seja, as pessoas precisam tomar um antibiótico correto e a quantidade necessária prescrita pelo profissional da saúde, como o médico ou o dentista, por exemplo, sob a orientação do farmacêutico. E qual a importância desse uso correto? Vou dar um exemplo bem simples. Quando estamos com uma infecção na garganta, e quem já teve lembra que é muito ruim, sabe que dói até para beber água. Então, depois de 1 ou 2 dias de uso do antibiótico que foi passado pelo médico, a garganta para de doer e alivia bastante os sintomas. E, infelizmente, muitas pessoas interrompem o tratamento achando que já estão curadas. Aquele antibiótico matou uma parte grande das bactérias, porém, as bactérias mais resistentes ainda não morreram, e de uma próxima vez, elas podem causar uma infecção mais severa e perigosa do que a primeira, e o antibiótico que foi tomado antes pode não servir mais. Isso permite o aparecimento da resistência bacteriana, e ela surge, na maioria das vezes, porque as pessoas não seguem a dosagem e o tempo correto do tratamento. O senhor atualmente conduz uma pesquisa sobre o óleo do arbusto quebra-faca como um potencial agente antibiótico, certo? Como a investigação começou e por que essa planta em específico? Isso mesmo, estamos trabalhando com quebra-facas. As plantas conhecidas como cróton são espécies arbustivas abundantes na região Nordeste. Essas espécies são conhecidas por produzir óleos essenciais, que são substâncias aromáticas, muitas delas usadas no nosso dia a dia, como o óleo do cravo da Índia, os óleos de várias plantas usadas para fazer chás, como o capim-santo e a erva cidreira, o eucaliptol, que é um óleo que é utilizado em desinfetantes, e etc. Nosso grupo de pesquisa ouviu alguns relatos sobre o uso do quebra-faca, que é um tipo de cróton. Na medicina popular, ele é usado para tratar gripe, dor de cabeça, problemas estomacais e dor de dente. Por ter poucos trabalhos científicos sobre o quebra-faca, resolvemos avaliar a atividade antimicrobiana dele, testando só o óleo que extraímos da planta e testando também esse óleo junto a alguns antibióticos já conhecidos. Tivemos resultados excelentes da atividade cinética do óleo, ou seja, quando colocamos esse óleo junto com outros antibióticos, logicamente em condições controladas e quantidades adequadas. Além disso, o óleo foi capaz de diminuir também a formação de biofilme, que é um mecanismo de proteção que as bactérias usam para se proteger dos antibióticos. Um exemplo de formação de biofilme é aquela película lisa que se forma nos nossos dentes depois das refeições e se demorarmos também a escovar os dentes. Como está o processo da pesquisa atualmente, professor? Qual o foco nesse momento? Como conseguimos comprovar as atividades do óleo do quebra-faca, fizemos a publicação de um artigo científico e o pedido de patente. Agora teremos que fazer uma nova coleta da planta e produzir novamente o óleo. O nosso objetivo agora será produzir uma formulação farmacêutica, como um creme ou uma pomada, para avaliarmos o potencial desse produto para infecções na pele, por exemplo, provocadas por uma bactéria conhecida como Staphylococcus aureus, que pode infeccionar feridas, acnes e provocar infecções hospitalares. Quais são os próximos passos da pesquisa? Quais são as chances de se tornar um tratamento acessível aos organismos resistentes aos antibióticos atuais? Após a obtenção do produto farmacêutico incorporado com o óleo do quebra-faca, vamos realizar estudos pré-clínicos em cobaias para avaliar o potencial antimicrobiano desse produto em feridas e verificar se é tóxico ou não. Uma outra possibilidade será incorporar o óleo em filmes poliméricos ou adesivos, para verificar a sua atividade contra infecções. Pretendemos avaliar também o mecanismo de ação do óleo ou do composto majoritário desse óleo. Por fim, após a conclusão destas etapas, e caso os resultados sejam promissores, vamos realizar testes clínicos, que são aqueles feitos em humanos, e que são considerados como a última etapa para que um possível medicamento produzido com o óleo do quebra-faca seja utilizado pela população. Por fim, quais alertas o senhor acha necessário para o ouvinte sobre o uso de antibióticos e os cuidados necessários? Para qualquer paciente que esteja com uma infecção, como pneumonia, infecção urinária,
problemas na garganta, meningite, feridas infectadas, dentre outras doenças causadas por bactérias, é necessário fazer o uso de antibióticos. E esta classe de medicamentos só pode ser comprada com receitas dadas pelos profissionais de saúde ou quando o paciente está hospitalizado. Contudo, existe um problema das vendas clandestinas e também o uso irracional destes medicamentos, que, como mencionado anteriormente, o paciente, após sentir uma melhora na sua saúde, abandona o tratamento. Isso faz com que os micro-organismos fiquem cada vez mais resistentes. Vamos ver, por exemplo, o que acontece com a tuberculose. O tratamento da tuberculose demora entre 6 a 12 meses e é feito com uma associação de medicamentos. Porém, poucas semanas após o início do tratamento, o paciente já está bem melhor e acha que não precisa mais tomar os seus remédios. Esse abandono do tratamento faz com que o paciente desenvolva novamente a doença, agora muito mais grave, e ainda pode contaminar outras pessoas. Uma outra questão complicada para a saúde pública são as infecções hospitalares, provocadas muitas vezes por bactérias resistentes do próprio paciente, mas que, se atingirem a circulação sanguínea, podem provocar até septicemia, que é uma infecção generalizada e que pode provocar a morte. Por isso, se tiver algum resto de antibiótico na sua casa, não use. Se o vizinho ou um parente te oferecer, também não use, a não ser que seja o mesmo remédio indicado pelo médico e na quantidade necessária para finalizar o tratamento. E por fim, cuide da sua saúde, faça exercícios físicos regularmente, durma bem, evite alimentos doces e salgados e faça exames de rotina. Obrigado, professor. E agradecemos também ao produtor desse material, Eduardo Matias. Foi publicada a 6ª edição da revista Física no Campus, idealizada por professores da Universidade Estadual da Paraíba e publicada pela editora da UEPB, a EduEPB. A publicação traz vários artigos científicos de pesquisadores de diversas instituições na Paraíba e também do Amazonas. São abordados temas como análise curricular do ensino de física, revisão bibliográfica de metodologias utilizadas para ajudar a aprendizagem dos deficientes visuais em física, entre outros assuntos. A revista Física no Campus é uma publicação quadrimestral que existe desde 2021, com o objetivo de fornecer um espaço para a publicação de artigos em física, resenhas de livros, traduções, entrevistas e dossiês temáticos em áreas correlatas com aplicações na física. A revista recebe artigos de todas as disciplinas da física, bem como contribuições de matemática, estatística e engenharias aplicadas à física. O material está disponível no formato online e é só acessar através do portal da universidade, no link revista.uepb.edu.br/Física no Campus. Vamos fazer mais uma pausa no nosso programa e o terceiro bloco do CBN Universidade traz a cobertura completa da 18ª edição do Comunicurtas, o Festival Audiovisual de Campina Grande. Voltamos já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o nosso programa e falamos nesse terceiro bloco sobre a edição 2023 do Festival Audiovisual de Campina Grande, Comunicurtas UEPB, que foi encerrado no último domingo. O evento teve como tema o cinema em Super 8. Você sabe o que isso representa? Quem explica melhor é o repórter Joanderson do Carmo. E aí, você sabe o que é o Super 8? O Super 8 refere-se a um formato de filme de cinegrafia, que se tornou popular nas décadas de 1960 e 1970. O Super 8 foi amplamente adotado para o uso amador, permitindo que as pessoas filmassem eventos familiares, férias e momentos especiais. Era uma alternativa mais acessível ao formato de 16mm, usado em produções mais profissionais. Mesmo com o avanço da tecnologia, seu legado continua vivo em muitos aspectos da cultura cinematográfica. Um dos autores do livro Cinema Super 8, Gaúcho e Paraibano, João de Lima, fala sobre a estética do Super 8 na cena cultural e de como é importante na produção audiovisual. O Super 8 é uma espécie de bitola da transgressão, né? E
coincidentemente, ele acontece simultaneamente em alguns lugares do Brasil, quase que com temáticas recorrentes, né? E estéticas muito parecidas, assim, muito ligadas a temas de uma certa irreverência ou de mudança comportamental dos costumes, dos falares, enfim, vamos dizer assim, da cena cultural, né? João Anderson do Carmo para o CBN Universidade. Obrigado, João Anderson. E o Comunicurtas recebeu produções audiovisuais de várias partes do país, concorrendo em diversas mostras competitivas e não competitivas. O repórter Eduardo Matias traz informações sobre algumas dessas produções cinematográficas. O maior mérito do Comunicurtas deste ano é a quebra de barreiras entre ficção e realidade. Dentre as dezenas de curtas exibidos, houve muitos documentários e curtas que tinham como objetivo fazer o resgate de uma memória. Histórias do cotidiano paraibano e brasileiro geral ganharam potência ao serem contadas pela mídia do cinema, que exige a atenção do público a temas que podem passar despercebidos no dia a dia, assim como também incentiva a empurrar a arte cinematográfica à frente. No primeiro dia do festival, houve a exibição de Tota, documentário sobre o político de Campina Grande, Aristóteles Tota Agra. Ele foi uma figura controversa na política que marcou presença por ser defensor da cannabis para tratamento medicinal e de pautas ambientais. Rafael Leal, o diretor do filme, explica suas inspirações. O filme Tota ele surgiu porque foi um personagem que permeou um pouco a minha infância, né? Minha mãe, minha família, parte de pai e mãe, são aqui do Zé Pinheiro, da Zona Leste. E o Tota era amigo de família, tive tios que trabalhou como assessor dele. Daí foi uma figura que sempre instigou a minha curiosidade, né? Traz a mensagem assim, de um personagem importante da nossa cidade, né? Porque por vezes eu me questiono e às vezes penso que Campina Grande é um pouco ingrata com alguns dos seus intelectuais, com alguns dos seus, por vezes, né, às vezes alguns dos seus artistas, né, algumas pessoas importantes ficam esquecidas. Uma pessoa como a da estatura do Tota, que entrou no debate nacional com relação à cannabis sativa, a gente via que por vezes ele era tratado de maneira jocosa. Daí o filme ele traz essa mensagem de um personagem importante para que a gente resgate nossa memória, né, que ele trazia um debate há 20, 30 anos atrás, ele trazia um debate que é colocado hoje e ainda gera muita polêmica, ainda gera muita controvérsia, e ele trazia um debate de ponta. A gente vê coisas, quando a gente lê jornais sobre o Tota, o que ele dizia, o discurso, a gente vê que hoje em dia pessoas trazem questões sobre a cannabis medicinal que ele falava há muitos anos atrás e traz como uma novidade, né? No segundo dia, houve a mostra Tropeiros de Telejornalismo. Os vídeos selecionados exploraram as possibilidades narrativas do gênero, dialogando com o cinema e mantendo a estética de telejornal. O objetivo foi valorizar a produção cultural local e a cidadania através de reportagens que abordam temas relevantes para a sociedade. Desta forma, também foi proposto quebrar com a percepção de negatividade trazida pelo jornalismo factual. A manhã do penúltimo dia do festival foi marcada por debates sobre produções exibidas anteriormente. Um dos destaques foi a presença ilustre da atriz Zezita Matos, para falar do documentário sobre a sua carreira. João de Lima foi o diretor do curta, e ele dá detalhes sobre a produção. A Zezita, ela tem, assim, praticamente, digamos, 66 anos de atuação na cultura paraibana, seja no teatro, seja no cinema e em outras performances, né, como jograis, esquetes ou mesmo saraus poéticos e tal. Então a gente achou que era um repositório de muitas histórias, muitos personagens, muita cultura que poderia ser evidenciado a partir do momento que a gente fizesse, né, um curta-metragem em que a gente pudesse mostrar esse lado pessoal dela, onde está a Zezita, onde ela mora, como toma um cafezinho, o que faz em casa. E aí veio essa ideia. Durante 4 dias, o Comunicurtas UEPB apresentou um recorte da produção audiovisual independente e proporcionou debates sobre o fazer cinematográfico. Eduardo Matias, para o CBN Universidade. Obrigado, Eduardo. E além das exibições de filmes, o Comunicurtas trouxe uma programação bem diversificada e plural. Quem participou do festival gostou do que viu. Confere aí na reportagem de Clara Beatriz. O Comunicurtas é um festival que engloba a diversidade de perspectivas. O festival não apenas celebra a riqueza da produção cinematográfica, mas também destaca a importância de conectar culturas e promover diálogos significativos que transcendem barreiras, consolidando-se como um evento que vai muito além do regional,
reverberando ainda impactos socioculturais, artísticos e políticos. A diversidade de narrativas, estilos, gêneros e abordagens cria um ambiente estimulante e culturalmente enriquecedor, onde o público é convidado a mergulhar em um universo de criação e reflexão. O impacto do festival se estende a diferentes públicos, incluindo os estudantes. A estudante Fernanda Nóbrega foi uma das muitas pessoas a participar do festival e conta sobre como foi essa experiência. É muito legal ter mais coisas para fazer, além do de sempre, ou esperar só o São João para fazer alguma coisa diferente ou cultural. E a gente vê mais artistas e vê que tem artista aqui em Campina e tem arte, tem movimento, é muito legal. Além das clássicas mostras de audiovisuais, a programação do Comunicurtas também contou com debates culturais, exposições fotográficas, mediações e lançamentos de livros. Esses elementos agregam uma camada adicional de profundidade à experiência do festival, o transformando em um evento cultural, abrangente e multifacetado. No lançamento de livros, um dos destaques apresentados ao público foi a obra Cinema Paraibano e Gênero, que faz parte da coletânea de 4 livros chamada Cinema Paraibano e Suas Interfaces. Quem explica melhor o tema abordado e sua importância devido à construção é a coautora e professora da Universidade Federal da Paraíba, Virgínia Gualberto. Trouxe aqui então o volume 1 chamado Cinema Paraibano e Gênero, que é o único que está editado efetivamente. Os outros textos que seriam Cinema Paraibano e Sociedade, Cinema Paraibano e Imaginário e Cinema Paraibano e Cotidiano. Nesse primeiro volume, Cinema Paraibano e Gênero, nós reunimos, a partir da curadoria que eu e a professora Janaíne Aires, do curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nós fizemos uma curadoria e reunimos 11 filmes final da década de 70 até os dias atuais, que tivessem diretamente relacionado com a temática de gênero. E convidamos pesquisadores de diversos grupos de pesquisa de diferentes instituições de ensino superior, como a Universidade Federal do Ceará, a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e da própria Paraíba, e também a Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Então, esses pesquisadores se debruçaram sobre alguns desses filmes, porque há artigo que analisa 1, 2 ou até 3 filmes, né? Nos enviaram essa contribuição, né, em forma de artigo, a gente organizou e lançou esse livro, então. A programação cultural também abarcou apresentações como o Baile do Brilho, destacando a cultura ballroom de Campina Grande, e na parte da noite momentos como o Cine After, que levou musicalidade e diversão para o encerramento dos dias de festival. O Festival Comunicurtas emerge como um destaque para a celebração e a promoção da diversidade cinematográfica. Ao oferecer um espaço que fomenta diferentes temas, o evento se mostra como um espaço de intercâmbio cultural. A importância do Comunicurtas reside na capacidade de enriquecer a experiência cultural da comunidade, fomentar o desenvolvimento do cinema regional e ampliar os horizontes do público, contribuindo assim para a vitalidade e diversidade do cinema cinematográfico. Clara Beatriz Ferreira, para o CBN Universidade. Obrigado, Clara Beatriz. E a edição de 18 anos do Comunicurtas terminou com a noite de premiação dos vencedores em todas as mostras competitivas. A lista completa com os nomes dos vencedores você confere no site da UEPB. E o coordenador-geral do evento, Hipólito Lucena, fez um balanço da edição 2023 do festival. A avaliação que a gente faz do festival chegando no final é de missão cumprida, né? O que a gente planejou, programou, toda a programação foi executada, foi realizada com muito êxito, de sucesso. Eu acho que foi bem trabalhoso esse ano, porque a gente ousou em colocar outras coisas além somente da tradicional que a gente fazia, que eram os filmes, os debates. Então a gente integrou a outras estéticas artísticas, né, a outras linguagens, como a arte visual, né, com a colocação das exposições do Raul Córdoba, Raros Múltiplos, da Rebeca Souza, com Desenho da Terra, mas do coletivo Arte Alguma, junto, também os outros coletivos do Baile do Brilho, do Ballroom, com, enfim, as mulheres empreendedoras. Então agrupou muitas coisas, né? E uma coisa muito bacana também foi integrar a programação, os shows musicais.
integrado todos eles com os videoclipes que foram aqui exibidos. Então foi muito bacana, assim, a gente ficou muito feliz. E outra coisa também destacadamente é que nós fomos para diversos outros espaços, né? Como o SESC, Teatro Municipal Severino Cabral, Sala Paulo Pontes, aqui no Museu dos Três Pandeiros, Quintal do Tenebre. Então a gente deu uma enraizada aí nessa produção. O que é que a gente pode esperar da 19ª edição, então? Já está bem, muita coisa assim programada, com a intenção, estamos com a esperança de ter uma edição bem robusta, né, bem interessante, ampliada. A gente já tem garantia de apoios através da Lei Paulo Gustavo, né, a gente conseguiu um edital aprovado, já dá um certo alívio, que a gente pode planejar um pouquinho melhor as coisas. Então, assim, e muito trabalho, mais gente e tal, e certamente será uma edição que acontecerá o ano todo. A gente tem uma programação para o mês de julho, criando o Campina das Artes, integrando os outros festivais, né, junto com o FIMOS, o Festival Internacional de Música, o Comunicurtas, com Feira Literária, com o Festival de Inverno, trazer as coisas e a gente pensar. E após São João a gente vir mostrar também essas questões da produção cultural. A gente tem planejando, estamos articulando e acho que vai dar certo. Agora é hora da última pausa. E depois desse resumão de como foi o Comunicurtas, o EPB, você continua sintonizado com a gente porque voltamos rapidinho e para falar sobre o início do verão, a estação mais quente do ano. E ainda tem notícia do esporte da UEPB. Até lá! CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o nosso programa nesta manhã de sábado. Com certeza você já reclamou do calor registrado nos últimos dias, não é isso mesmo? Nas últimas semanas tem feito bastante calor e realmente as altas temperaturas chegaram antes mesmo da estação mais quente do ano, que só teve início de fato nesta sexta-feira, dia 22 de dezembro, que consideramos como o início do verão. Pesquisadores da UEPB têm monitorado as mudanças climáticas e ajudado agricultores da região. Os detalhes na reportagem de Maria Luísa Farias. Com uma grande expectativa de ser o ano mais quente da história, 2023 já vem apresentando altas temperaturas. A estação mais quente do ano chegou e o verão segue até o dia 20 de março de 2024. Caracterizado por fortes temperaturas, a estação está sob influência do El Niño, fenômeno climático reconhecido por uma liberação de calor do Oceano Pacífico para a atmosfera, por meio da qual distribuído. Dados da Metsul Meteorologia, que é uma plataforma de divulgação de dados climáticos, apontam que a temporada será marcada por altas temperaturas na maior parte do Brasil e que áreas como o Norte e Nordeste estarão mais quentes do que o habitual, além da diminuição do número de chuvas no centro do país. Vale lembrar que antes mesmo da chegada do verão, cidades brasileiras já apresentam altos índices de forte onda de calor, a exemplo de São Paulo, que chegou aos 37,7 graus, marcando o segundo dia mais quente da história das medições feita pelo Instituto Nacional de Meteorologia. E o Rio de Janeiro registrou sua maior máxima do ano, com 40,4 graus Celsius. Durante o período de calor extremo, é necessário tomar alguns cuidados especiais, a exemplo da atenção da saúde no quesito de hidratação e proteção solar. É comum que o corpo humano sofra alterações com a influência da temperatura, mas existe também outra área que tem influência direta do clima, a agricultura. Para a nova estação, o produtor rural precisa prever o impacto da temperatura para o melhor manejo do solo e proteção fitossanitária. O Campus 2 da UEPB conta com estação meteorológica automática que fornece dados sobre o clima. Romário Cordeiro é um dos que utilizam as informações fornecidas para o controle das suas atividades agrícolas no plantio de grãos de feijão e milho. Com os dados climáticos, pode-se escolher o momento adequado para realizar o plantio, baseando na temperatura, precipitação, umidade e duração das estações, além também de determinar o momento ideal da colheita. E também fazer aí a prevenção de pragas e doenças, também através das informações fornecidas pela estação meteorológica. Então, é isso, são essas as informações importantes que se pode coletar e que se pode ajudar aí no trabalho do homem do campo. O professor Messias Queiroz, coordenador da estação meteorológica, informa como ter acesso a esses dados. Os agricultores podem acessar os dados da estação de forma gratuita, de forma instantânea, pois nós temos um projeto de extensão em andamento aqui no Campus 2 da UEPB. Especificamente para os agricultores, nós já convidamos algumas associações cooperativas e esses agricultores já vieram no Campus 2 da UEPB, conheceram o projeto
e nós já demos as primeiras orientações, entregamos uma cartilha meteorológica para eles, né? E também, através do nosso Instagram, eles também conseguem acessar tanto a cartilha como os dados meteorológicos. E a gente sabe que muitas vezes o agricultor ele não tem familiaridade com essas tecnologias, mas os filhos deles têm. Então, é uma forma também de envolver toda a família nessa questão dos agricultores terem acesso aos dados meteorológicos de forma gratuita e de forma fácil. Além dos dados, o agricultor também conta com o apoio da UEPB através do projeto de extensão de agrometeorologia com ações durante o período do verão, como destaca o coordenador. Com relação a esse verão que se aproxima, nós esperamos um verão mais quente. As instituições de pesquisa do nosso país já estão divulgando um verão mais quente, temperaturas mais elevadas, mais calor. E como é que a gente pode, quais são as ações que nós já estamos praticando para ajudar o agricultor, né? Primeiro, disponibilizando nossos dados meteorológicos. Segundo, orientando o agricultor com relação à irrigação correta, a reposição da lâmina de água correta nos seus plantios, né? Terceiro, que o agricultor fique ciente que nesse período o seu açude, o seu barreiro, né, vai perder um volume de água em um curto espaço de tempo maior, né, porque a evaporação da água do solo vai ser bem maior, né, porque a temperatura está mais alta. Então a gente orienta ele, né, com relação a como é que ele pode proteger o seu plantio, né, manter o plantio com a cobertura morta, né, para diminuir a evaporação da água do solo, né. Também o uso racional desse volume de água limitado que ele tem, né, fazer um equilíbrio do uso, né, prioridade para consumo humano, prioridade para consumo animal, afazeres domésticos e por fim a questão da irrigação, né, para que ele não use uma quantidade bem maior para irrigação e falte para as outras atividades. A cartilha meteorológica para o produtor rural, produzida pelo projeto de extensão de agrometeorologia da UEPB, está disponível no Instagram @agrometeorologia_UEPBCII. Quem tiver interesse sobre os dados climáticos, sobretudo nesse período de verão, pode conferir também nas redes sociais do projeto. Maria Luísa Farias para o CBN Universidade. Obrigado, Maria Luísa. E agora a gente se liga na nossa dica do Minuto Ambiental, com uma sugestão que pode amenizar essa onda de calor. Minuto Ambiental. Olá, me chamo Marcela Costa e esse é mais um Minuto Ambiental. O tema de hoje é plantas no lar. As plantas vêm ganhando espaço nos lares. Além de trazerem um pouco da natureza para o seu ambiente, o seu cultivo é considerado uma atividade terapêutica. A presença de plantas diminui a ansiedade, purificam o ar, estimulam a criatividade e trazem diversos outros benefícios. E são inúmeras as plantas que estão presentes nos lares. Dentre elas, as mais presentes são as suculentas, samambaia e zamioculca. E que tal procurar uma planta para o seu ambiente? Me chamo Marcela Costa e esse é mais um Minuto Ambiental. Agora a gente se liga nas notícias do esporte da UEPB. Solta a vinheta! É hora do esporte. A medalha da vez é para a atleta do projeto de extensão Utilização do Karatê como Instrumento de Inclusão Social, desenvolvido pelo Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas no campus de Patos, a Rafaela das Chagas Bernardo, de 24 anos. A lutadora conquistou o cinturão em disputa de kickboxing na terceira edição do Itaporanga Fighting Championship. Rafaela disputou na categoria até 52 quilos e esse já é o segundo cinturão que a atleta conquista no evento. A atleta tem experiência em lutas de Muay Thai, boxe, karatê e kickbox. Ela foi descoberta no projeto de extensão com karatê social que funciona no Campus 7 e que também já revelou outros atletas. Em 15 anos de funcionamento, a equipe atendida pelo projeto já conquistou mais de 120 títulos em competições estaduais, regionais e até mesmo nacionais. E como falamos no início do programa, a UEPB inicia o período de recesso para as celebrações natalinas e de Ano Novo a partir da próxima segunda-feira.
A reitora Célia Regina Diniz enviou uma mensagem de boas festas para a comunidade acadêmica. O meu desejo é que todas as pessoas da universidade, todas as pessoas do mundo tenham paz, tenham saúde, sejam solidárias, cultivem sempre essa cultura de fraternidade, de amizade, de solidariedade. Espero que a gente tenha um mundo melhor, um mundo mais fraterno, um mundo mais solidário, é isso que eu posso dizer. Quero desejar também um ótimo Natal com familiares, com amigos e que o ano novo seja um ano que promete com coisas muito, muito boas para a nossa instituição. O CBN Universidade desta semana fica por aqui, com a apresentação de Edson Tavares e Erivaldo Laurindo. Produção e reportagens de Eduardo Matias, Maria Luísa Farias e equipe da Codecon na cobertura do Comunicurtas UEPB. Edição de Isis Coelho, edição técnica de Apolo Ricarte, direção-geral de Hipólito Lucena. O CBN Universidade é uma parceria entre a Rádio CBN Campina Grande e a Coordenadoria de Comunicação Institucional da UEPB. Tenha um ótimo fim de semana, um Feliz Natal para todos e esperamos por você no próximo sábado, no último CBN Universidade do ano. Até lá, tchau, tchau. Tchau, Feliz Natal. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.